Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus te abençoe e prospere os teus caminhos e que você enxergue luz em meio às densas trevas que tentam rodear a sua vida e a sua casa e a sua família. Sejam todos bem-vindos a mais uma oração da manhã e nesse propósito dos 21 dias, te retirando os manjares desejáveis e colocando a fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus te abençoe, escreva abaixo. Hoje será o dia da minha vitória. Escreva, deixa registrado, gravado, e que neste dia você veja não só a luta ou o problema, mas que você enxergue em meio à luta uma oportunidade de glorificar o Deus que já te deu vitória. Nós estamos retirando os manjares desejáveis, tirando aquilo que não é pão e acrescentando aquilo que de fato nos faz crescer, nos faz vencer e nos faz prosperar. Se você, meu amigo católico, está comigo, seja bem-vindo. Evangélico, espírita, que tenha ou não religião, que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Convido você a ficar até o final, porque até o final nós faremos uma oração e essa oração, ela vale muito em seus efeitos. Se você tem uma Bíblia, já deixa aberto a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo de número 1, estamos extraindo todos os nutrientes neste pão bem preparado de Deus para nós, em meio à trajetória de Daniel no reinado babilônico e como Daniel colocou em seu coração não se contaminar, não beber do vinho, não ceder aos prazeres, e ele foi achado em meio a tantos outros homens, alguém que tinha o espírito de excelência. E é esse o espírito que você deve buscar. Não é o espírito de mediocridade, não é o espírito de conformidade, muito menos o espírito de derrota. Deve haver em mim e em você, em quem estiver ao nosso redor, o espírito de excelência. E eu já digo desde já no início desta oração que todo espírito negativo contra a tua vida caia por terra e que venha sobre ti o espírito de excelência. Escreva abaixo, excelência. Se você perdeu as outras mensagens e orações, volte lá desde o dia 1º de setembro. Estamos nesse propósito, vivendo e vencendo e clamando, e Deus é fiel para trazer resposta. Você tem uma Bíblia? Aqui no livro de Daniel, no capítulo de número 1, nós estamos observando a entrada de Daniel na Babilônia, o período de recrutamento e ali aonde ele passaria por um período de estágio, um período de estudo, um período de preparo, para depois, enfim, servir ao rei, que por sinal era um rei que não temia ao mesmo Deus que Daniel, mas carregava no regimento do seu reinado a excelência. E todos aqueles que estavam ali percebiam essa excelência do rei e tinham que sambar da mesma maneira. No entanto, Daniel percebeu que aquela comida era uma comida oferecida e por isso ele achou por bem não participar daquela comida. E aí hoje eu quero falar com você sobre algo extremamente importante no mundo espiritual, que são as ações dos espíritos malignos em coisas e em pessoas. Tem gente que diz assim, pastor, eu não acredito que exista demônios, espíritos malignos. Para mim, tudo isso é fruto da mente humana. Então nós vamos olhar. E basta apenas entender que no período em que Jesus esteve na Terra, segundo alguns teóricos, ele falou mais do inferno do que do céu. E isso soa como um alerta em nossa mente e precisamos entender que a nossa luta não é física, ela é espiritual e muitas vezes a batalha
você vai vencer quando você observar os detalhes. A Bíblia nos diz, no versículo 10 de Daniel capítulo 1, e disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são iguais a vocês. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Entenda, no momento em que Daniel prestou atenção da maneira que estava sendo manipulada a comida, o vinho que o rei colocou dentro da porção diária que fosse determinada para eles, Daniel percebeu que havia alguma coisa que não era pura. E nós precisamos prestar atenção nos detalhes. Um simples detalhe nos faz perder, um simples detalhe nos faz vencer. Às vezes nós perdemos esse senso de coerência e achamos só porque todo mundo está fazendo é bom. Mas pode ser que não seja de Deus para você. Nem tudo que reluz é ouro. E nem tudo que as pessoas estão fazendo realmente pode ser de Deus para você. Às vezes deu certo para um, mas não é o que Deus tem para você. E observando os detalhes, Daniel viu que havia alguma coisa que não era pura. E ele pediu para que o cardápio dele fosse refinado. Dessem a ele e aos seus amigos durante 10 dias legumes e água para beber. Daniel, ele entendeu que até no que você come, você precisa prestar atenção. E aí eu quero te alertar sobre o mundo espiritual. Existem pessoas que não têm o costume de consagrar a comida. E, por sua vez, vivem tendo problemas, sejam eles de enjoo, sejam eles até problemas relacionados à má digestão, problemas estomacais, problemas de constipação e, quando já não bastasse, problemas até mais sérios. Existem pessoas que estão passando por um período de infecção intestinal e intoxicação alimentar. Ah, pastor, mas isso foi porque a comida era estragada. Sim, eu não estou tirando o mérito do momento, mas eu estou abrindo os seus olhos para um outro fator. Você não sabe, quando você vai comer em um restaurante, se aquela comida foi oferecida aos deuses. Ou você vai fechar os olhos, pois muitas pessoas possuem até um pacto, entre aspas, visando lucro, dinheiro e prosperidade. A Bíblia nos restringe a comer determinados tipos de alimento. A exemplo, todo e qualquer alimento derivado do sangue, que foi preparado com sangue, não deve ser ingerido por nós. É bem provável que Daniel observou que aquela comida tinha alguma coisa. Ele disse, eu não vou comer aquela comida, porque suponhamos que tivesse sangue, fosse preparada com sangue aquela comida. Eu me lembro que o missionário, ele conta que gostava muito de galinha cabidela, até que ele descobriu que o sangue, aonde a galinha era preparada, né? Para quem não sabe, galinha cabidela é uma galinha ao molho de sangue. Ele disse, eu não quero, porque a Bíblia condena. A linguiça com sangue, a Bíblia condena. Eu não me lembro em qual lugar do Brasil eu fui, mas tinha um doce e o pessoal dizia que era uma delícia. Mas naquele doce havia o preparo lá com sangue. Eu sou meio cismado com comida, sabe? Em alguns momentos, só quando eu não percebo. E ali, mas quando eu olho no cardápio e tem ali alguma comida e no cardápio tem a composição que ela foi flambada com álcool, eu já peço para o cozinheiro, ou ela seria flambada com álcool, eu peço para o cozinheiro não colocar o álcool para flambar. O conhaque, o estrogonofe é feito com conhaque, então eu já peço para retirar. Mas existem muitas coisas oferecidas, balas oferecidas aos deuses, existem comidas oferecidas, peças de roupa, perfumes. Existem situações onde
O perfume foi consagrado a uma entidade, essa entidade que destrói casamento. E vocês sabem já quem é, o nome dela é Pomba. E ali muitas pessoas que não percebem, ganham o perfume e tal, começam a usar. E de repente se perde o amor, a cama fica gelada. O marido começa a ser um estranho, a esposa começa a ser uma estranha, a pessoa começa a ser atraído por uma pessoa aleatória. Pode ser fruto de alguma coisa feita. Por isso que tudo que é nosso tem que ser consagrado a Deus. Eu ensino essa lição quando eu falo sobre vida financeira. Os meus filhos são consagrados a Deus. A casa onde eu moro, antes de eu entrar, eu fiz uma oração. Apesar de não ser minha, eu moro de aluguel, mas eu fiz uma oração consagrando a Deus. E também chamando assistência. Quem sabe um dia ela será minha. A roupa que eu visto é consagrada a Deus. A comida que eu como é consagrada a Deus. O dinheiro que vem às minhas mãos é consagrado a Deus. Por isso que o dízimo e a oferta, ela serve para consagrar o que é teu nas mãos de Deus. E tem muita gente que vive despercebidamente neste mundo, não observando os detalhes. Daniel disse, eu não quero. Eu não vou, me dê outra coisa, me dê legume. É o que tem? Então é o que eu quero. Porque Daniel percebeu que havia alguma coisa que não estava legal e não iria fazer bem para a sua saúde física, sua saúde mental e a sua saúde espiritual. E aí eu quero fazer um alerta para você que ama o Senhor. Escreva abaixo agora. Eu consagro ao Senhor. Aí você coloque família, alimentos, e não se esqueça de toda e qualquer refeição que você for fazer, orar. Pedir a Deus que Deus abençoe, pedir a Deus que Deus derrame graça. Não esqueça de pedir a Deus que Deus derrame a unção, o poder dele, para que você possa ver, enfim, a sua vida, a sua família, a sua casa sendo consagrada a Deus. Essa é a minha oração. E para que realmente aquilo que você esteja fazendo seja dirigido pelo Espírito de Deus. Pois os detalhes fazem toda a diferença na vida de um ser humano. A Bíblia orienta que as raposinhas, as pequenas, fazem mal às vinhas. Você entende? Uma fofoca, um negocinho que você ouve, já te tira da presença de Deus, te desconecta, te deixa longe do seu Criador. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti agora, orando por cada vida que se predispõe a clamar a Ti comigo agora. Evangélicas, católicas, espíritas que tenham ou não religião, mas que precisam do Teu poder e da Tua mão. Que toda e qualquer ferramenta preparada do inimigo seja repreendida. E, ó Pai, que a Tua presença, que vale mais do que o ouro, prata ou bronze, seja, meu Pai, o centro da vida deste meu amigo e dessa minha amiga. E que de agora em diante ele desfrute, ele tome posse de uma vida abundante nos céus e na terra. É o que eu peço em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que a paz esteja com você, que a graça do Senhor esteja viva no seu dia, na sua casa, na sua família. Um beijo no seu coração. Lembrando, amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Não esqueça de compartilhar se foi bênção para você essa oração. E você também pode acompanhar os meus conteúdos no Insta, no TikTok, no Quai e as séries de mensagens você pode acompanhar pelo Holyflix. Todas as descrições para que você possa baixar o Holyflix, você que tem sistema Android, estão aqui na descrição do vídeo. É só clicar lá. E se você tem sistema Android, só baixar. Holyflix é por lá que você encontra as minhas séries de mensagens. Um beijo no seu coração, forte abraço e não se esqueça, toda segunda, meio-dia, sai a mensagem da semana aqui no YouTube. Tchau, tchau.